agora a gente vai falar sobre pagamento de pensão alimentícia. Vamos abrir agora o espaço para você tirar suas dúvidas sobre esse assunto. A gente está recebendo a doutora Sandra Daniotti, que é advogada e vai ajudar a gente nesse assunto. Tudo bem? Obrigada, Regiane, pelo convite. Tudo bem. Feliz 2016. Para você também, um ótimo ano. Obrigada pela presença aqui. Porque realmente esse assunto, ele surgem muitas dúvidas em torno dele, né? Sempre, todos os dias. Muitos são os casais que se separam. E aí, de quem é a responsabilidade pelo pagamento da pensão alimentícia? Filho é filho, independente se casado ou não. Né? Eu quero começar justamente com essa pergunta, então. Com quem fica a responsabilidade pelo pagamento? Com quem não fica com os filhos? Vamos falar sobre pensão. A pensão diz o seguinte, é a necessidade do menor e a possibilidade. Se entende que o menor, ele tem essa necessidade do recebimento de pensão para pagamento de escolas, necessidades básicas. Aquele que tem melhores condições é que vai assumir esse pagamento para suprir a necessidade do menor. Tá. Porque hoje nem sempre é o pai que antigamente era o responsável pela pensão. Hoje a mãe também divide essa responsabilidade. Então, separou, ainda que seja guarda unilateral, está com o pai ou com a mãe, aquele que não detém a guarda, que não está com a guarda do menor, não pode se isentar de pagar, né? Não mora com ele, mas ele tem que suprir as necessidades, ou 50%, ou 70%, ou integral. Então a gente pode dizer que quem paga a pensão alimentícia é quem não ficou com a guarda daquele menor, porque quem ficou está pagando as despesas ordinárias daquele menor, daquela criança no dia a dia. Geralmente isso, quem detém a guarda, na verdade, acaba tendo um gasto muito maior, porque a gente sabe que na casa tem todo luz, telefone, aluguel, alimentação, as despesas do mês, o leite, o pão, não é toda essa açougue, etc e tal, além da escola, perua, etc. Isso deve ser, na verdade, dividido, partilhado entre os dois. Mas, às vezes, aquele que detém a guarda, que geralmente é a mãe, nem sempre hoje, mas geralmente é a mãe, às vezes ela não trabalha. Então, quem tem que pagar é aquele que tem condições. Integralmente, né? Sempre visualizando o seguinte, a necessidade daquele que pede, que precisa da pensão, e a possibilidade daquele que paga. Porque não adianta empobrecer aquele que paga, fazê-lo com que ele passe necessidade para suprir a necessidade dos menores, né? Vamos lá, plantão de dúvida. Então, vamos colocar a primeira pergunta aqui na tela. Lúcia, vivi em regime de união estável por 10 anos. Nos separamos e acabei assumindo todas as despesas. Como faço para receber a pensão de meus filhos? Qual o valor que posso pedir? Obrigada, Lúcia. Veja bem, regime de união estável, não importa se regime de união estável, se casado oficialmente com o documento, se existe um documento dessa união estável, o importante é saber, temos filhos em comum. A responsabilidade é dos dois. Então, separou, o que eles pensam? Tem que fazer a separação dos bens, tem que entrar com o processo de dissolução dessa união, de separação do divórcio e depois pedir a pensão? Não, porque a pensão ela é emergencial, ela é necessária para a sobrevivência, sempre tem que pensar isso. Então, a ideia é o seguinte, sugiro que a Lúcia ingresse já com o pedido de pensão alimentícia, sempre importante que seja judicialmente. Às vezes há um acordo entre o casal, os pais estabelecem, têm responsabilidades e critérios e cumpre, mas geralmente não é isso que acontece. Então, ingresse com o pedido judicial, peça essa pensão e o limite, nós não temos na lei assim um limite que diz, olha, 30%. O que ficou estabelecido jurisprudencialmente é que os 30%, porque ninguém pode pagar mais do que 1/3 do que ele ganha para o valor de pensão, né? Então, mais ou menos se estabelece isso. Aos 30% supre? Nem sempre. Às vezes os 30% ultrapassa a necessidade do menor, ou às vezes os 30% pode não suprir as necessidades básicas, então depende de cada caso. Então, o que é importante? Que a pessoa que detém a guarda dos menores, que está responsável pelos menores, então que faça uma relação dos gastos. Escola é tanto, condução é tanto, a babá, o transporte, alimentação básica, né? O lanche da criança, quer dizer, tudo tem que ser colocado, não é, Regiane? Porque às vezes você coloca só, olha, é o mercado. Não é só o mercado que faz parte. Tem vários itens, tem roupa, tem sapato, tem higiene, tem uma série de coisas. Exatamente. O juiz ele vai arbitrar inicialmente um valor que pode fixar como definitivo, mas vai depender das provas, de quanto se ganha, de quanto se paga, se é possível ou não. Então, essa informação que ela colocou no começo da pergunta, ela é totalmente irrelevante quando o assunto é cálculo da pensão alimentícia. Exatamente. O regime de união que esse casal se encontra é irrelevante, você disse tudo. Tá bom. Vamos lá para a próxima pergunta?
O Paulo quer saber, pago pensão alimentícia e outras despesas de meus filhos, que ficaram com a mãe. Porém, fiquei sabendo que a mãe não está utilizando os valores da pensão para os filhos, e sim para os gastos dela. Posso pedir que ela preste contas ou mesmo pedir a guarda dos Pois filhos? é, olha que situação grave. Isso não é incomum. As pessoas precisam se atentar. A pensão requerida para os filhos é para gasto dos filhos. Então, se eventualmente ele fica, quem paga, descobre que aquela pessoa responsável, que geralmente é a mãe, pagou os gastos pessoais dela. Nós tivemos um caso em que, infelizmente, a mãe pediu, olha, dá para você adiantar os cheques pré-datados da pensão, e pagou festa. Olha e ele ficou sabendo. Então, o que eu sugiro sempre? Fez um acordo judicial da pensão, peça para constar que de 3 ou 4 meses, aquele que tem a responsabilidade de gerir este valor, faça uma prestação de contas. É justo. Por que não fazer, não é verdade? Claro. Então, faça uma prestação de contas. Se não estiver utilizando adequadamente, pode pedir judicialmente, sim, a prestação de contas e, se for o caso, inclusive uma denúncia. O Ministério Público atua no caso onde há menores e pedir, inclusive, a modificação de guarda. Tá. Pode sim, pode então, sim. no caso dele, a primeira coisa é tentar uma prestação de contas amigável. Exato. Se não conseguir, ele pode pedir judicialmente. E caso não consiga, a situação fique insustentável, E ele se pode prove pedir que a realmente revisão não da está guarda. utilizando adequadamente, não é, Rejane? Tá. Os filhos estão sendo lesados nesse sentido, às vezes não Passando compram um alguma uniforme, necessidade. não cumprem uma despesa necessária dos filhos. Sabe, eu comprar uma mochila nova, um tênis, um uniforme novo, material escolar. Então, e desviando este valor é uma situação muito grave. Muito então é grave. importante que as pessoas, eu sugiro sempre, faz uma caixinha e guarda todos os comprovantes. O dinheiro não é seu, é do seu filho. Tá certo. Você tem mais perguntas para você, Opa, Sandra? vamos lá. Colocar na tela? O Cássio. No divórcio, minha ex ficou com a guarda dos filhos e pago 30% do meu salário líquido para pensão. Mas agora ele quer pedir a guarda compartilhada. A pensão pode ser dividida? Olha que interessante, ele disse pago 30% de pensão. Do valor líquido, foi boa a pergunta, porque ele demonstra que esse valor é sobre o valor líquido, retirado aquele desconto do imposto de renda e do INSS. Claro. Engloba todas as normalmente outras é assim. verbas. Hora extra entra também. O 13º entra também. As férias menos 1/3 não entra na pensão. Então é importante saber disso. Veja que ele falou do valor líquido. Então ele diz assim: quero pedir a guarda compartilhada, porque você sabe, Regiane, que desde 2013 nós temos agora, foi promulgada a lei, que a guarda hoje é compartilhada. Então, se divide a guarda do menor, quer dizer, as responsabilidades são divididas, as despesas são divididas, toda a vida da criança, porque ela vai ter as duas casas, vai ter oportunidade de estar com os dois, e os dois vão poder interferir na vida do menor sem aquela coisa, não, eu tenho a guarda, você não pode se meter. Tá. Muito bem. Só que o que causa grande problema é que às vezes os pais pensam: eu pago um valor muito alto de pensão, então agora eu vou pedir a guarda compartilhada, porque eu não Vai ficar quero mais mais barato pagar pra a mim. pensão. É. Eu vou dividir e vou pagar metade do que eu pago. Quer dizer, não é uma vontade de começar ou passar a conviver mais com aquele filho. Exatamente. Sim, uma forma de tentar economizar. Olha que grave. Exatamente. É grave, porque a guarda Não compartilhada, estamos ela falando que tem é o caso outro do Cássio, objetivo. tá? Exatamente. Estamos falando que é o caso Isso. dele. Exatamente. Mas isso tem acontecido com uma certa frequência. É, porque aí se pede a guarda compartilhada e pede a redução da pensão. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Porque às vezes, vamos levar um exemplo hipotético em que a mãe não trabalha e a guarda está com ela. Tá? Então, você vai pedir a guarda compartilhada e vai ter que continuar pagando a pensão. Ou seja, vai participar da vida do seu filho, vai estar muito mais presente, vai dividir as responsabilidades, mas vai continuar contribuindo. Veja, responsabilidade é responsabilidade. Mesmo porque existem contas a pagar que a criança gera, que também vão ser divididas entre os dois. Como é que fica a questão da escola, plano de saúde? Como é que ficam essas outras contas que não estão dentro das despesas da casa que essa pessoa quer compartilhar? Isso. Eu sugiro sempre que coloque tudo no papel. Porque diz assim, olha, não vamos fazer os 30% e depois eu te ajudo, eu compro o uniforme, eu compro as roupas, o lanche é por minha conta. Aí chega na hora, começa assim, olha, manda e-mail ou cartinha, ou vai entregar o filho para visita, manda o bilhete pelo filho. Por favor, ele está precisando disso. Ai, que dó. E a criança fica no meio dessa guerra, né? Entrega o bilhete e aí vem a resposta.
Tá vendo? Sua mãe fez isso e tal. Ou então aí aquele... o filho fala, tô precisando de um tênis. Ah, pede do seu pai. Ou pede pra Mas sua assim, mãe. olha, a mamãe disse que você comprou um carro novo e tal, e viajou isso e aquilo, mas você não me comprou o tênis. Então, isso é péssimo para a criança. Com certeza. Então, tem que entender, a guarda compartilhada é sempre para facilitar, para melhorar a vida do menor, sempre focando a vida do menor, tá? Se não estiver fazendo uso adequadamente, pede a prestação de contas e ponto, tá? Bom. Vamos ver a próxima pergunta aqui na tela, Priscila. Namoro há quase 1 ano e por descuido acabei engravidando. Comuniquei o pai, porém, ele se afastou de mim. Diz que não vai assumir e não me atende mais. Posso pedir pensão antes de nosso filho nascer? Veja essa pergunta comum. Boa pergunta. Comum. Porque, infelizmente, as pessoas mantêm o relacionamento, acabam se descuidando, não se preocupam com isso, mas desse relacionamento tem o fruto do relacionamento, que é o filho. A responsabilidade, como a gente falou lá na primeira pergunta, é casado, viveu em união estável ou namora, tem o filho, não importa, a responsabilidade já é dos dois. Tá. Agora, diz assim, olha, estou grávida, ele sumiu, desapareceu. É possível que ela busque esses alimentos que são chamados alimentos gravídicos. É lei. Existe a possibilidade, sim. Como que você tem que fazer? Ingressar com uma ação, tem que demonstrar que no mínimo havia esse relacionamento entre os dois, não importa que seja namoro ou filho, você não está provando união, você está provando que aquela pessoa é o pai. Mas ele pode contestar a paternidade e ainda não dá para provar com DNA. Só Não depois que a dá, criança mas nascer. por isso mesmo. Antigamente, alguns juízes autorizavam que fosse feito o exame de retirada do líquido para fazer o isso pode DNA. ser perigoso, né? Muito, É. porque pode ocasionar um aborto. É. Então, foi abolido. Hoje o juiz já dá liminarmente a pensão que é gravídica e que pode depois fixar, se for provado Tá. através do DNA que realmente é filho, fixa e definitivamente. Corra atrás dos seus direitos, então, Priscila. Vamos dar uma olhada em mais uma pergunta aqui. Jaqueline quer saber. Me casei e tenho uma filha do primeiro relacionamento que está sob a guarda do pai. Estou desempregada, fazendo bicos e acabo atrasando a pensão. Por conta disso, o pai impede que eu a visite. Ele pode agir assim? O que devo fazer? Ele não pode agir assim. A visita é um direito que o pai tem e é um direito do menor também de estar presente com ele. Então, se caso continuar, persistir essa negativa, nós temos hoje a ação de alienação parental. Tá. É uma ação que você pode propor por essa negativa. Ele não pode utilizar a questão da pensão para autorizar a visita. A visita é um direito e a pensão é outra história. Tá certo. Bom, independente dos pais estarem procurando os seus direitos, eu acho que os direitos dos filhos estão em primeiro lugar, os interesses das crianças. Então, eles têm que ficar bem distante dessa guerra financeira com que certeza. ocorre por trás de uma separação, muitas vezes, preservando a saúde psicológica dessas crianças também, além da Isso. integridade física, né? Então, Que vamos é pensar na irreversível. criança antes de mais nada, É né, irreversível, doutora? exatamente. Sandra Daniotti, advogada, esteve com a gente hoje falando sobre pensão alimentícia. Obrigada pela participação. Eu é que agradeço. Vou deixar os abraço a contatos todos. aqui, tá? Obrigada. Através do Facebook, você procura lá Sandra Daniotti, com 2 T's, tá? E-mail sdaniotti@uol.com.br, sdaniotti, o Daniotti com 2 T's, como eu já falei, @uol.com.br, e o telefone é o 3857-5778. 3857-5778. Obrigada, viu, Regiane. linda? Um abraço a todos, viu? Obrigada pela participação. Obrigada.